Olá, senhores, bom dia. Bora dar início à nossa aula de hoje, onde a gente vai falar a respeito da geografia e história do estado do Pará. É um conteúdo preponderantemente importante e eu acredito que vai cair aí na prova do concurso da Polícia Militar do estado do Pará, assim como caiu em provas anteriores. Então é um conteúdo pertinente e que vai fazer os senhores sair na frente de muitos concorrentes. Então a gente vai trabalhar hoje a respeito da geografia e história do estado do Pará. O que nós precisamos saber em relação ao estado do Pará, para podermos ir bem na nossa prova? Primeiro, senhor, olha só. O estado do Pará, olha só, o estado do Pará fica situado na região norte do Brasil, assim como o estado do Tocantins. O estado do Pará fica localizado aqui também na região norte do Brasil. Segundo, senhor, o Pará, olha só, o Pará é o segundo maior território do país, perdendo apenas para o Amazonas, senhores, beleza? O estado do Pará ele aí, o segundo maior território do país. Isso representa cerca de 14% do território brasileiro. Pertence aí o estado do Pará, senhores, beleza? A gente tem aqui o estado da Amazonas, que é o primeiro colocado em extensão territorial. Beleza, senhores? Tranquilo? Guarda essa informação que, em primeiro lugar, nós temos o estado da Amazônia em extensão territorial. Segundo lugar, essa ocupação fica aí por conta do estado do Pará. Beleza? Bora lá. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, veja só, a FUNAI, o estado do Pará reúne cerca de 31 etnias indígenas, distribuída em 298 povoações, totalizando mais de 27 mil índios. Olha só, senhores, o que é importante a gente extrair desses dados aqui? Que o estado do Pará há uma grande expressiva população indígena. Olha o que o dado diz, que 31 etnias indígenas distribuídas em 298 povoações, totalizando aí mais de 27 mil índios. Beleza, senhores? Tranquilo? Veja só, o que nós precisamos saber em relação à geografia do estado do Pará, senhores? Principalmente em relação a limites, divisas e fronteiras. Nós temos limite, divisas e fronteiras, estados, municípios e países que fazem divisa com o estado do Pará. Veja só, fica situado, olha só, no centro-leste da região norte. Olha só, o estado do Pará ele fica situado no centro-leste da região norte. Ao norte, nós temos aí o Suriname, senhores, beleza? Ao norte nós temos o Suriname. O estado do Pará faz fronteira ao norte com o Suriname e divisa com o Amapá. A leste, olha só, divisa com o território do Maranhão e com o estado do Tocantins. Ao sul, com Mato Grosso, olha só, e a nordeste com o Oceano Atlântico e noroeste com a Guiana, fronteira com a Guiana e também com o estado de Roraima, beleza? Estado de Roraima, beleza, senhores? Senhores, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, que quando nós falamos em limites, olha só, limites, nós estamos falando aí entre dois municípios, beleza? Municípios. Quando nós falamos em divisas, nós estamos falando entre dois estados. Tranquilo, senhores? Dois estados. Quando falamos em fronteira, senhores, olha só. Quando falamos em fronteiras, nós estamos falando aqui entre dois países. Beleza, senhores? Países. Beleza? Então, tem que estar atento a esse aqui, senhores. Porque o estado do Pará, ele faz tanto limite, ele faz divisas e também ele faz fronteira. Fronteira, senhores, ele faz com o Suriname e também com a Guiana, senhores, beleza? Tranquilo? Em relação ao número de municípios, olha só, o estado do Pará, ele totaliza aí, está dividido em 144 municípios, beleza? 144 municípios é
o número de municípios que pertencem aí ao estado do Pará. Já em relação à população, senhores, olha só, em relação à população, de acordo com o levantamento feito pelo IBGE em 2015, esse dado é de 2015, o estado possui aí mais de 8 milhões de habitantes, senhores. É um estado pouco povoado, beleza? Em relação a outros estados. Bora lá. As principais cidades que compõem aí o estado do Pará. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a capital Belém. Depois a gente vem Abaetuba, Altamira, nós vemos com Ananindeua, Barcarena, Castanhal, Itaituba, Marabá, Paraupebas, Redenção, Santarém e Tucuruí. Aqui está as principais cidades do estado do Pará. Beleza, senhores? Olha só. O estado do Pará é um dos 26 estados do Brasil. O Pará é dividido em 144 municípios e seu território equivale aí mais de 14% do território brasileiro. Esse estado possui cerca de 4,08% da população brasileira. Vamos lá. Aproximadamente 8 milhões e 51 de habitantes. Tranquilo, senhores? Olha só o que acontece. O estado do Pará, olha só, é dividido aí em 144 municípios, cerca de 14% do seu território, do território brasileiro, cerca de 14% do território brasileiro pertence aí ao estado do Pará. 14% do território brasileiro pertence ao estado do Pará e 4,08% da população brasileira pertence ao estado do Pará, aproximadamente mais de 8 milhões de habitantes. Beleza, senhores? Guarda esses dados, beleza? Que é bastante importante. Bora lá. A cidade mais populosa do estado do Pará é Belém, com mais de 8 milhões, com mais de 1 milhão, olha só, e 40 mil habitantes. Em seguida, nós temos por Ananindeua, com cerca de 530 mil habitantes, beleza? 530 mil habitantes. Aí nós temos a cidade de Ananindeua, seguindo aí a capital Belém, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Tranquilo, senhores? Olha só, bora lá. O estado do Pará, senhores, veja só, o estado do Pará conta com, esse dado já foi mencionado, conta com mais de 8 milhões de habitantes, com diversas origens, assim como outros estados, com diversas origens. Temos descendentes, olha só, descendentes de europeus, de africanos, migrantes vindo do Nordeste e uma expressiva população de origem indígena. Nós vimos no dado anteriores que temos aí uma expressiva população indígena concentrada aí no território paraense. Beleza, senhores? Olha só, a densidade demográfica do estado do Pará, veja só, a densidade demográfica do estado do Pará, em média, do estado é de 6 pessoas por quilômetro quadrado. No entanto, a distribuição dos 144 municípios do estado é desigual, senhor. Olha só, é desigual. Então, este número, olha só, de 6 pessoas por quilômetro quadrado demonstra aí uma baixa povoação, como também aí uma desigualdade dessa população desses 144 municípios, beleza? Olha só, entre eles está Altamira, veja só, Altamira, que ganha destaque por ser o maior município do Brasil, olha só, com 159.533 km² em seu território de extensão territorial, maior que países como a Grécia, Portugal ou Inglaterra. Olha só, senhores, Altamira, em extensão territorial, ele chega a ser maior que a Grécia, Portugal ou Inglaterra. Senhores. Se na prova dos senhores perguntar qual é o maior município do estado do Pará, os senhores irão gabaritar essa questão, porque o maior município do estado do Pará
é Altamira, em extensão territorial, cerca de 159.533 quilômetros quadrados, beleza? Tranquilo, senhores? Bora lá. Em relação ao relevo, senhores, olha só, o relevo, clima e hidrografia. Isso aqui também é bastante importante. Então a gente vai ver alguns aspectos sem se aprofundar muito. Nas aulas posteriores, nós iremos nos aprofundar mais um pouco e entender como que dá a dinâmica do relevo, da formação, principalmente da formação do relevo e da dinâmica do relevo do estado do Pará. Olha só, o relevo do estado do Pará, isso aqui é um dado importante, sofre influência do Planalto Norte Amazônico, senhores. Se observarmos aí o estado do Pará, a floresta do estado do Pará, ela é aquela floresta amazônica. Então o relevo do estado do Pará, ele vai estar todo influenciado, principalmente aqui pelo Planalto Norte Amazônico, que é aí da planície amazônica, senhor. Olha só, da planície amazônica e do Planalto Sul Amazônico. Beleza? No Planalto Norte Amazônico fica situado os terrenos cristalinos e as serras de Acari e Tumucumanque. A planície, olha só, típica da Amazônia, é marcada por uma faixa sedimentar. Olha só, o tipo de solo que pertence em sua maior parte do estado do Pará é o solo sedimentar, alongada e pequena. Nessa região passa o rio Amazonas, beleza, senhores? Passa o rio Amazonas. No Planalto Sul Amazônico fica a Serra dos Carajás. Anualmente são retirados do local 35 milhões de toneladas de minério. A gente vai observar nas aulas posteriores que o estado do Pará é um grande exportador de minério, beleza? Os principais produtos extraídos são manganês, ouro, cobre, bauxita, ferro, que são exportados para Alemanha, Espanha, França, Itália, além de outros países. Esses minérios, senhores, não são os principais produtos que são exportados pelo estado do Pará. A gente vai observar que na agricultura também há um número bastante expressivo de exportações pelo estado do Pará, um estado bastante promissor e que tem crescido anualmente, beleza, senhores? Olha só. Já em relação ao clima do estado do Pará, veja só, em relação ao clima do estado do Pará, o que nós precisamos saber em relação ao clima do estado do Pará? Primeiro, é um clima característico do Pará, é o clima equatorial, senhores. O clima o quê? Equatorial, olha só. É o clima úmido que possui altas temperaturas e altos índices pluviométricos. Por que há esses grandes índices pluviométricos, senhores? Mais na frente nós iremos ver qual esse motivo. No sul do estado encontra-se em uma menor área o clima tropical e que tem duas estações definidas, uma seca e a outra chuvosa, e como também uma quente e seca, beleza? Bora lá. No Pará, por conta da presença da exuberante, olha só, floresta amazônica, existe um elevado grau de evapotranspirações, senhor. Olha só, o motivo aqui de ter grandes índices pluviométricos, senhores. Veja só, no Pará, por conta da presença da exuberante floresta amazônica, existe um elevado grau de evapotranspirações nas cidades que se encontram nesse tipo climático. Desse modo, as chuvas, olha só, as chuvas são muito o que, senhores? Os índices pluviométricos são grandes o que? São frequentes, resultados, olha só, resultados em elevados índices pluviométricos durante todo o ano. Então, o estado do Pará, senhores, ele chove o ano quase todo, principalmente por causa desse aqui, ó, da evapotranspiração, beleza, senhores? Por causa da evapotranspiração. Belém, a capital do estado, por exemplo, tem pluviosidade média anual que varia entre 2.500 e 3.000 milímetros, senhores, beleza? Sendo uma das capitais mais chuvosas do
país. Tranquilo, senhores? Então, o que é importante a gente extrair desse dado, senhores? Que tanto o rio Amazônico como também a floresta que está presente no território paraense faz com que haja um grande índice de evapotranspiração e, consequentemente, aí um grande índice pluviométrico durante todo o ano no estado do Pará. Beleza, senhores? Tranquilo? Bora lá. Em relação à vegetação do estado do Pará, senhor, o que é importante a gente estar observando aqui em relação à vegetação do estado do Pará? O estado do Pará, senhor, olha só, em decorrência do clima equatorial úmido, temos a predominância da floresta equatorial amazônica. Então, há uma grande expressividade, principalmente aí da floresta equatorial amazônica no estado do Pará. No litoral, a presença de mangues. Mangues, olha só, característico das regiões de águas salinas e salobras. Outra característica importante, águas salinas e águas salobras, principalmente, senhores, aqui no litoral do estado do Pará, beleza? Também é possível encontrar na vegetação campos na ilha do Marajó e cerrado na região sul do estado, onde ocorre o clima tropical, senhores. Então, o clima tropical ele é típico dessas regiões aqui, principalmente da região da ilha do Marajó, como também aí onde há a predominância do cerrado, beleza? Tranquilo, senhores? Bora lá. Já em relação à flora e à fauna, senhores, o que é importante nós estar sabendo em relação à fauna e à flora? Praticamente todo o território do estado do Pará, olha só, apresenta-se recoberto pela floresta amazônica, beleza? Então nós temos aqui uma grande representatividade no estado do Pará, principalmente aqui da floresta amazônica, que se desdobra em dois tipos. A mata de terra firme, olha só, a mata de terra firme, onde ocorre a castanheira, beleza? Onde a gente vai ter aí árvores de grande porte, e a mata de vaza, senhores, onde cresce a seringueira. Então, basicamente aqui no estado do Pará, nós temos dois tipos de floresta. A de terra firme, que vai ter aí árvores de grande porte, e a de terra de vaza, onde cresce a seringueira, senhores. Registra-se ainda no estado do Pará a ocorrência de campos limpos, beleza? Nas várzeas, alguns dos rios ou na ilha do Marajó e de cerrados no baixo do Planalto de Santarém, senhores, beleza? Então aqui nós temos um dado importante de nós pegarmos. Primeiro, registra-se no Pará a ocorrência de campos lindos. Aonde estão esses campos lindos, senhores? Primeiro, nas várzeas de alguns rios, beleza? Ou na ilha do Marajó. E de cerrados, onde está localizado esse cerrado, senhor, no estado do Pará? No Baixo Planalto de Santarém, beleza? Tranquilo, senhores? Bora lá. A vegetação é rica em produtos de tradicionalmente explorados e que já constituíram a base da economia regional, senhores, beleza? Tranquilo, senhor? Olha só. Vamos compreender isso aqui. A vegetação é rica em produtos tradicionalmente explorados. A gente vai ver quais são esses produtos tradicionalmente explorados no estado do Pará e que já constituíram a base da economia regional, senhores, beleza? A seringueira e outras árvores produtoras do látex, sova, maçaranduba, opa, quase não sai, maçaranduba, o castanheiro do Pará, as madeiras de lei, malva, palmas diversas, timbo, quachima e outras fibras, senhores. Então aqui nós temos aí alguns tipos de vegetações que são explorados no estado do Pará. Tranquilo, senhores? Bora lá. Com a abertura das grandes, olha só, com a abertura das grandes rodovias, Belém, Brasília e Transamazônica, olha só, Belém, Brasília e a Transamazônica, a floresta nativa foi muito devastada, senhores, beleza? Para a abertura de campos para agricultura e pecuária, beleza? Para agricultura e pecuária. Como no caso de outras regiões da Amazônia, as agressões, olha só, ao meio ambiente
suscitaram constantes denúncias e preocupações, senhores. Olha só. O que a gente observa principalmente nos jornais atualmente, senhores? Principalmente a devastação da floresta aí no estado do Pará. É um dos estados, juntamente com o Amazonas, que mais é desmatado anualmente. Apresenta um grande índice de desmatamento anualmente, principalmente na abertura de rodovias, como também na agricultura e também na pecuária. Então, fique ligado nesses fatores aí, que eles são bastante importantes, podem estar sendo cobrados aí na sua prova, beleza? A fauna do Pará, olha só, a fauna do Pará é amazônica, senhores, veja só, uma das mais ricas do mundo, beleza? Uma das mais ricas do mundo. A pesca praticada em grande escala, ela é predatória e mal regulamentada. É um problema aí que é enfrentado não somente no Pará, mas também em alguns outros estados. Algumas espécies de animais da região acham-se ameaçadas de extinção, inclusive mamíferos como a ariranha, o guará e o peixe-boi, além de várias espécies de tartaruga. Beleza, senhores? Assim como também no estado do Tocantins, na região do Cerrado, o lobo-guará está ameaçado de extinção. Também no estado do Pará há essa preocupação. Beleza, senhores? Tranquilo? Bora lá. Em relação à hidrografia do estado do Pará, o que a gente precisa saber em relação à hidrografia do estado do Pará, senhores? Bora lá. A hidrografia do Pará, olha só, a hidrografia do estado do Pará, veja só, a hidrografia do estado do Pará, senhores, o que é importante a gente estar observando aqui em relação à hidrografia do estado do Pará? Primeiro, olha só, é marcada pelos os rios da bacia, veja só, amazônica, marcada pelos rios da bacia amazônica. O próprio rio Amazonas, veja só, o próprio rio Amazonas passa pelo estado e deságua no Oceano Atlântico, na ilha do Marajó, beleza? Tranquilo, senhores? Veja só. A hidrografia do Pará é marcada pelos rios da bacia amazônica. É importante os senhores pegarem esse dado. É marcada pela bacia do rio Amazônica. O próprio rio Amazonas passa pelo estado e deságua no Oceano Atlântico. Aonde, senhores? Lá, olha só, lá na ilha do Marajó. Beleza, senhores? Tranquilo? Os principais afluentes do Amazonas em território paraense são... Quem são os afluentes do rio Amazonas em território paraense, senhores? Nós temos o rio Tapajós, o Xingu, Curuá, Trombetas e esse nome aqui que não vai sair, senhores, beleza? Importante também para o estado é o rio Tocantins, senhor. Olha só, há uma importância do estado do rio Tocantins aí no estado do Pará, do estado do Tocantins não, senhor, do rio Tocantins no estado do Pará, onde está a usina de Tucuruí, que fornece energia para o projeto Grande Carajás, beleza, senhores? Esse projeto Grande Carajás, a gente vai ver a importância dele aí para o estado do Pará. E ainda mais, a importância do rio Tocantins com a usina de Tucuruí, que fornece energia para o projeto do Grande Carajás, senhores. Vamos observar que é um grande projeto e que é bastante importante aí para a economia do estado do Pará, beleza? Olha só, os rios paraenses são importantes para a navegação, esse com o aumento da produção e transporte de pessoas e produção de energia, senhores, beleza? Então, esses rios paraenses, senhores, no estado do Pará, uma boa parte, principalmente do transporte de pessoa, escoamento de produção. Escoamento de produção, senhores, é feita por navegação. Então, elas são feitas por esses rios. Esses rios é bastante importante para esse processo de deslocamento, tanto de pessoas como também de produção e de equipamentos, senhores, beleza? Insumos também são feitos por navegação aí pelos rios paraenses, beleza, senhores? Tranquilo? Bora lá. Ainda em relação à hidrografia do estado do Pará, senhores, olha só.
nós temos, senhores, aqui o SAGA. O que é o SAGA, senhores? Olha só, o que é importante a gente saber em relação ao SAGA? É o sistema, olha só, é o sistema aquífero Grande Amazônia, senhores. Esse sistema aquífero Grande Amazônia, senhores, ele já foi cobrado em prova, inclusive na prova de 2021, senhores. Então, é um grande reservatório de água, principalmente subterrânea, e que tem grande importância aí para o estado do Pará, senhores. Então, é um assunto bastante importante e que uma vez ou outra é cobrado em prova, beleza? Então, algumas características que nós precisamos saber sobre o SAGA, senhores. SAGA, o que significa essa SAGA, professor? SAGA, senhores, é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, beleza? Ele é o que, senhores? Primeira característica, ele é transfronteiriço, senhores, beleza? Isso significa que ele abrange aí outros países, beleza? Outros países, tranquilo, senhores? Ele abrange aí outros territórios que não pertencem ao estado do Pará, beleza? Abrange outros países da América do Sul, beleza? Tranquilo? Bora lá. Muito mais água subterrânea do que na superfície, senhor. Então, se juntar aí os rios do estado do Amazonas, o rio do estado do Amazonas não, senhores, os rios que pertencem aí ao território paraense, o SAGA, ele vai ter aí muito mais águas do que na superfície desses rios, beleza, senhores? O volume de água é maior do que o de Guarani. Guarani ganha apenas na extensão territorial, senhores. Esse projeto aqui, ele tem mais de 162 milhões de cúbicos de água acumulado. Ele é muito maior do que do que o Guarani, beleza? Muito maior. O Guarani ganha dele apenas em extensão territorial, mas em água ele não ganha. Tranquilo, senhores? Beleza? Olha só em relação à economia do estado do Pará. Olha só, vamos falar um pouco a respeito da economia do estado do Pará, que também é um fator aí muito importante de estarmos discutindo em relação a isso, senhores. Primeiro, na economia, o extrativismo possui significativa importância. Os produtos, olha só, fornecidos pela floresta, veja só, encontra-se especialmente na pesca, na madeira, no açaí, na castanha do Brasil, na mineração, é significativa a economia paraense, beleza, senhores? Então aqui a gente tem alguns produtos aí que faz parte e que fomenta a economia do estado do Pará e faz com que ele cresça ainda mais a cada ano, senhores, beleza? Olha só. São extraídos dos escudos cristalinos paraenses, senhor. Olha só, o ferro, o manganês, a gente já viu nos slides anteriores, mas é importante a gente estar frisando. Bauxita, ouro, cobre, estanho, especialmente na Serra dos Carajás. Então essa serra aqui, olha, a Serra dos Carajás, eu grifei ela, porque a Serra dos Carajás, senhores, é um dos lugares aí bastante importante, principalmente para a economia, voltado para a economia do estado do Pará, onde que há essa extração desses minérios, senhores, beleza? Onde há toda uma infraestrutura da indústria mineradora, senhores, beleza? Todo mundo tranquilo? Bora lá. Em relação ao turismo no estado do Pará, senhores, o que é importante nós estamos observando em relação ao turismo no estado do Pará? Olha só, o destaque fica para a cidade de Belém. Olha só, o destaque fica para a cidade de Belém em relação ao turismo. Nos seus aspectos históricos e naturais, é famoso o mercado Vê-o-Peso, onde é encontrada toda a variedade de produtos amazônicos, beleza? Um dos motivos aí do turismo no estado do Pará é onde a gente vê aí a variedade de produtos amazônicos. Também são muito visitadas as praias do rio Tapajós, a festa do Círio de Nazaré e a ilha do Marajó, beleza, senhores? Tranquilo? Compreendeu aí a importância do turismo, principalmente porque que o destaque fica para a cidade
Belém, senhor, para a capital Belém. Tranquilo? Na agricultura, há destaque para a produção, olha só, de pimenta do reino, coco e banana. Beleza, senhores? Tranquilo? Bora lá. Só trazendo mais um dado aqui importante. A pecuária do estado conta com aproximadamente 15 milhões de cabeças de gado bovino e bobalino. Então, um dos estados aí que tem uma grande população de bovino e bubalino é o estado do Pará. Há uma grande concentração destes animais no estado do Pará, beleza? E é um dos estados aí mais ricos, principalmente voltado para a questão da pecuária e também para a questão de mineração. Tranquilo, senhores? Bora lá. Olha só, em relação a culturas e festas no estado do Pará, a grande festa religiosa em todo o norte e nordeste é a de Nossa Senhora de Nazaré, em outubro, quando se realiza a procissão do Círio, que atrai multidões de fiéis e turistas. Então, principalmente aqui em setembro, há uma grande concentração de fiéis e turistas, senhores, por causa dessas festas típicas aí do estado do norte e do nordeste. Mantém-se várias tradições, olha só, várias tradições populares, tais como o boi de reis. Ainda há a preservação dessa cultura, principalmente aí no estado do Pará, o boi bumba, variante do bumba meu boi, a marujada e o carimbó, em cidades do interior do estado. Então há a prática desses tipos de festa em algumas regiões ainda do estado do Pará, senhores, principalmente lá no interiorzinho. Já em relação à culinária aqui do estado do Pará, senhores, o estado possui cozinha típica com uma variedade de pratos em que predomina a influência indígena. Então há uma expressiva representatividade aqui, principalmente influência da culinária indígena, como o famoso pato no tucupi, olha só, que é bastante famoso, o tacacá, as casquinhas de siri, o peixe boqueado no tucupi, o açaí, bebida preparada com coco e açaí, o refresco e o doce de cupuaçu, beleza? Então, são algumas das comidas típicas aí da culinária paraense, que tem aí uma grande influência, principalmente da indígena, beleza, senhores? Tendo em vista que há uma grande representatividade de índios no estado do Pará, beleza, senhores? Então, senhores, olha só, eu finalizo aqui essa aula e eu trago duas questões que caíram aqui no concurso da Polícia Militar do estado do Pará no ano de 2021, senhores, beleza? É uma questão bastante fácil, eu acredito que quem realmente está estudando para o estado do Pará já respondeu essas questões, todas essas questões lá no que concurso, beleza? Olha só, o enunciado da questão diz o seguinte: a Amazônia possui uma reserva de água subterrânea, com volume estimado em mais de 160 trilhões, senhor. Olha só, esse dado aqui não é milhões, não é milhões, senhor, igual eu falei lá, não é milhão, né? Milhão, é trilhão, senhor, olha só, é trilhão, beleza? Trilhão, que é o SAGA, que é o Sistema Aquífero Amazônico, beleza, senhores? Olha só, é o SAGA, Sistema Aquífero, olha só, Sistema Aquífero Grande Amazônia, beleza? É o SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Ele possui aí mais de 160 trilhões de metros cúbicos, senhor. Não é milhão igual eu falei mais de 160 milhões, é trilhões, mais de 160 trilhões de metros cúbicos, conforme estimou Francisco de Assis Matos de Abreu, professor da Universidade Federal do Estado do Pará, UFPA, denominado pelo pesquisador e por colaboradores Sistema Aquífero Grande Amazônia, é o famoso SAGA, senhor, olha só, o famoso SAGA. O sistema hidrogeológico começou a ser formado a partir do período Cretáceo, beleza? Há bastante tempo, há cerca de 135 milhões de anos, beleza, senhores? Tranquilo? Então, olha só, com base no texto exposto, com base nesse texto, o que se refere ao SAGA?
Assinalize a alternativa correta, senhores, beleza? Olha só. A letra A diz o seguinte: nenhum município da região amazônica utiliza água subterrânea para abastecimento. Nenhum. Senhores, falar em nenhum já é demais. Município da região. Uma boa parte dos municípios da Amazônia é abastecida aí por água subterrânea, senhores, beleza? Então, é uma inverdade afirmar que nenhum município da região amazônica utiliza água subterrânea para abastecimento da população. Isso é uma verdade, isso aqui está errado, beleza? O SAGA é um sistema hidrogeológico transfronteiriço, senhores, que é uma característica que eu falei lá no slide anterior, uma vez que abrange outros países, como a América do Sul. Senhores, isso aqui é a nossa questão, beleza? O sistema aquífero Grande Amazônia é um sistema hidrogeológico, verdade, transfronteiriço, que abrange outras fronteiras, senhores, outros países, uma vez que abrange outros países, principalmente a América do Sul. Então, isso aqui é verdade, senhores, que está correto. A nossa questão é essa aqui, beleza? Mas vamos ler as outras e tentar aqui compreender qual é o motivo, o erro que há nas outras. Mas, aparentemente, a nossa questão é essa aqui. Olha só. A reserva subterrânea representa cerca de 40% de toda a água da Amazônia, enquanto que as águas dos rios representam 60% desse total. Senhores, tanto esse dado aqui está errado, como também esse aqui está errado, senhores, beleza? Porque o que há nas superfícies dos rios é menor do que está armazenada aqui no sistema hidrológico, senhores, no SAGA, senhores. O acúmulo de água que está neste sistema hidrogeológico, senhores, é maior do que os rios que estão na superfície, senhores. Esses dados eles estão aí incorretos. Isso aqui está incorreto, senhores, beleza? Bora entender qual é o motivo do erro dessas outras questões. Olha só. Embora a estimativa de volume de água na reserva subterrânea da Amazônia seja significativa em torno de 170 milhões, ainda é bem inferior que o sistema... Senhores, isso aqui também é errado. Por quê? Ele está falando que é inferior que a do aquífero Guarani, depósito de água doce subterrânea que abrange os territórios do Uruguai, a Argentina e do Paraguai, e principalmente do Brasil. Senhores, não é inferior, ele é superior a do aquífero Guarani, senhores. É superior, beleza? O aquífero Guarani é maior do que o SAGA, principalmente por causa da sua extensão territorial. Mas em acúmulo de água, o SAGA é maior, beleza? Então isso aqui também vai estar errado, senhores, beleza? A letra D também vai estar errada, esse aqui, ó. Errada, beleza? A péssima qualidade da água subterrânea no aquífero da região amazônica inviabiliza a sua distribuição junto à população. Senhores, é uma das águas mais limpas que existe aí, principalmente aí na região amazônica, é as águas subterrâneas, beleza? Isso aqui também é uma inverdade, isso aqui também está errado. Então, resposta correta, letra B, beleza? Tranquilo? Bora lá. Olha só. Alter do chão, o que nós precisamos saber aqui? Outra questão. Alter do chão, no oeste do Pará, é considerado o Caribe amazônico e tornou-se um destino frequente de turistas em busca de suas praias e águas doces às margens dos rios Tapajós. As belezas naturais, olha só, que tornaram o local que é vila do município de Santarém, conhecida, porém, estão ameaçadas pelo aumento de queimadas e desmatamento na Amazônia e que acelera o processo de transformação da floresta amazônica, senhores, beleza? Beleza? Tranquilo? Então, olha só, as queimadas, o desmatamento na Amazônia, veja só, acelera o processo de transformação da Amazônia. Bora ver o que o enunciado da questão está querendo. Primeiro, as frequentes queimadas e o desmatamento da Amazônica elimina gradualmente a floresta primária, senhores. Isso já é de se esperar. Então, quando há uma queimada, senhores, principalmente aqui, ó, queimada e desmatamento, consequentemente
ocorre o desmatamento, há a eliminação gradualmente daquela floresta primária e densa, beleza? Na qual passa a predominar uma vegetação de pequeno e médio porte, beleza, senhores? A esse processo de transformação dá-se o nome de... Primeiro, senhores, bora entender aqui, ó, a retirada dessa floresta primária e densa, né, principalmente ali pelo desmatamento e pela queimada. A gente vai estar retirando aqui, olha só, a gente vai estar retirando a floresta primária e densa, beleza? A qual passa a predominar uma vegetação de pequeno e médio porte. Como se dá o nome dessa floresta após essa transformação, senhores? Desertificação, senhores. Será que é deserto? Deserto, se nós formos observar, principalmente em relação aí ao deserto do Saara, não tem como ser, porque não há a predominância daquela abundância de areia. Aqui ele está dizendo que há uma vegetação de médio e pequeno porte. Olha só, médio, olha só, pequeno e médio porte. E se formos observar, principalmente o deserto aí, não há, em algumas regiões, não há esse tipo de floresta, beleza? De pequeno e médio porte. Savanização, senhores, acredito que os senhores já tenham observado no Amazonas não, principalmente na África. Nós temos a presença da savana, que é o retrato do pequeno e médio porte de floresta, de vegetação. Por que acontece esse tipo de savanização, senhores? Porque anteriormente havia naquele local uma floresta primária e densa. E após a retirada dessa floresta, dessa vegetação primária e densa, começa a predominar ali uma vegetação de pequeno e médio porte. Beleza, senhores? Então, a nossa resposta vai ser a savanização, senhores. Reflorestamento não é, senhores, isso aqui não tem nada a ver. Meteorização também não é. Renovação florestal, isso aqui também não é. Então, não há esse... em que falamos em reflorestamento, meteorização ou renovação florestal, porque não há aqui um reflorestamento. Não há ninguém aqui tentando reflorestar essa área, senhores. O que há aqui é uma presença de savanização após a retirada dessa vegetação primária, dessa vegetação densa, e passa a ter início ali uma savanização que posteriormente, se não parar esse desmatamento, essa transformação da floresta, evolui para o processo aí de, olha só, desertificação.